Olá, amiguinhos! Vamos seguir então com o nosso curso e hoje nós vamos falar sobre a interação spin-órbita. Tá? Como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem dois momentos magnéticos do átomo. Tá? O momento magnético que a gente chama de momento magnético orbital e o momento magnético de spin. Ambos se alinham na presença, esse D1 é separado, de um campo externo como no efeito Zeeman. Ok? Contudo, o momento magnético de spin, ele também vai sofrer ação do campo magnético B gerado pelo próprio núcleo. Para. Para só um pouquinho. Meu Deus do céu! Como assim? Que campo magnético é esse agora que vai ser gerado pelo próprio núcleo? Em nenhum momento eu falei que o núcleo gera um campo magnético. Mas a coisa é um pouquinho complicada, mas eu acho que dá para acompanhar. Se a gente está no referencial do centro de massa, o elétron se move com o campo E gerado pelo elétron em repouso, pelo próton em repouso desse jeito, certo? Então nós temos um campo elétrico E. Esse campo elétrico E é levado em conta na equação de Schrödinger através da energia potencial que a gente põe lá e que foi o que a gente trabalhou até agora. Tá? Agora, do eletromagnetismo, a gente sabe que dois observadores S e S' em movimento relativo não observam o mesmo campo magnético E e B. Tá? Simplesmente porque as cargas e as correntes que geram o campo são vistas por modos diferentes por S e por S'. Tá? Lembrando que agora a gente vai ter uma velocidade. Então, o que a gente tem que pensar? Nós vamos pensar agora num tratamento relativístico completo para ver como E e B em S se transformam em E' e B' em S'. Tá? Por quê? Uma carga em S uma carga em S parada, ela vai ser vista em movimento uniforme em S'. Tá? Se em S a gente tem apenas o E, em S' a gente vai ter o E' e o B'. Tá? Mesmo que em S ela esteja parada, em S' a gente vai ter o E' e o B'. Tá? Então vamos pegar esses dois referenciais, fazer um tratamento relativístico completo, lembrando que beta, lá da relatividade, é V sobre C, vocês viram isso lá em física moderna, e gama é 1 menos beta ao quadrado elevado a menos meio, onde V é a velocidade relativa entre os referenciais. Tá? Então, lá do eletromagnetismo, aí vocês podem ver o livro Introduction to Electromagnetism do Griffiths. Para quem ainda não viu isso, gosto muito do livro do Griffiths. Tá? Eu acho que tem um Szinho aqui. Um pouco complicado em biblioteca, mas enfim, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que, na verdade, quando a gente escreve o campo no referencial em movimento S' em termos do campus do referencial em repouso S, através de gama e C beta vetor B menos gama quadrado sobre gama mais 1, beta escalar E o B' a gente escreve de uma forma similar, só que agora a gente tem aqui beta sobre C e é isso. Né? E é isso, basicamente. Tá bom. Se a gente assume beta muito pequenininho, então a gente pode fazer uma expansão em gama para reescrever gama como sendo 1 menos beta ao quadrado elevado a menos meio, que fica aproximadamente 1 mais beta ao quadrado sobre 2. Tá? Então a gente está assumindo aqui um beta pequeno. Em primeira ordem de expansão, eu tenho que E' é escrito assim e B' é escrito assim. Note o seguinte, se beta for muito menor do que 1, se beta for muito menor do que 1, eu tenho que meu E' é igual a E e o meu B' é igual a B. Então a gente recupera
tá? Se você não tem uma correção relativística, você recupera que em S' você vê igual que você vê em S. Mas se você tem um beta um pouquinho maior que eu estou pegando apenas a primeira ordem da minha expansão, ele é pequeno, mas eu estou pegando a primeira ordem, tá? Então eu tenho um E' diferente de E por causa desse termo aqui e um B' diferente de B por causa desse termo aqui, tá? Então, no referencial S, eu estou pegando o referencial S, que é o referencial do próton parado e o elétron girando ao redor do próton, tá? A gente vai ter apenas o campo radial E, que é o campo que sai do próton, e nós não temos campo magnético B. Se eu agora pegar o meu referencial e colocar aqui, ó, S' é o meu referencial centrado agora no elétron, e eu estou deixando o próton girar ao redor do elétron. Que é, no caso, isso daqui. Eles têm uma velocidade relativa entre eles. Então, aqui, o meu B é zero, então esse cara aqui vai ser zero, e o E' que ele sente é igual a E. Ótimo, o campo elétrico vai ser igual num e no outro. Só que agora eu vou ter um campo magnético B' que eu não tinha naquela minha expressão. Então, por causa de uma correção relativística, o elétron vai sentir um campo magnético devido a um núcleo. B' não é capaz de exercer uma força no elétron, porque no elétron em S', né, ele está parado. Ele que está em repouso. Então, se ele não tem velocidade, não tem a força de Lorentz. Tá? Mas o momento magnético μs vai existir em S' e vai interagir em B'. Você não vai pensar no μl, mas você vai, porque em S' o elétron está parado, mas você vai pensar em μs. Porque o momento intrínseco do spin vai existir tanto em S quanto em S', ele é intrínseco. Tá? Então, se eu pegar... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, só lembrando, né, que meu μl é igual a zero em S'. Tá? Então, por causa dessa componente aqui, a gente percebe que a Hamiltoniana que a gente estava trabalhando era uma Hamiltoniana incompleta. Porque estava faltando esse termo aqui, que a gente chama de interação spin-órbita, o termo de interação spin-órbita. Tá? E a origem física é exatamente essa origem física daqui. Ok? Da onde surge esse fator meio? Não sei se eu anotei aqui, sim. Esse fator meio surge do fato de a S' estar girando em torno de S e não estar em movimento retilíneo. Né? Então, por que você está girando e não está em movimento retilíneo, você tem aquele fator meio ali, né? O H, que eu vou chamar aqui de H de spin órbita, HSO, é menos um meio de μ S escalar B'. Tá? Se eu reescrever B' agora usando o meu momento angular, né, lembrando que B' ele é menos 1 sobre C ao quadrado V vetor E. O meu E, eu vou usar essa expressão aqui. Tá? Essa expressão aqui de B', gente, eu obtive daqui, né, da equação dessa transformação aqui. Ó, tá? O E é o mesmo, né, E e linha são iguais, então o E é aquele cara ali que a gente escrevia simplesmente como E2 sobre 4πε0 1 sobre R2 R chapéu, então eu multipliquei pelo módulo de R em cima e embaixo, e eu tenho que esse cara aqui é R vetor, tá? Porque aí eu já faço produto vetorial direto. Então eu vou ter E sobre 4πε0, 1 sobre R ao cubo, 1 sobre C ao quadrado, R vetor V, que a gente identifica isso aqui como sendo o meu momento angular dividido pela massa, e a gente reescreve B' agora em termos do momento angular orbital, e aí fica mais óbvio porque que você tem que isso daqui, perdão, é chamado de termo de interação spin, por causa do μs, órbita, que a gente escreve o B' em termos de L, que é o nosso momento angular orbital. Tá?
essa expressão aqui para abelhinha, ela é muito geral, tá? Apesar de eu ter feito tudo isso aqui para o átomo de hidrogênio, ela se aplica para outros átomos. Ok? Não, ela foi deduzida para o átomo de hidrogênio, mas ela é bem mais geral, tá? Vamos pegar um exemplo aqui que a gente tem o meu V de R é esse cara daqui, né? E o belinha é esse cara daqui. Então, vamos pegar uma... Ah, né? Só porque a gente estava escrevendo isso aqui em termos desse cara grandão, né? E sobre 4πy0, 1 sobre R3. Se eu pego o V de R, eu posso reescrever meu belinha assim, que fica uma coisa um pouquinho mais fácil, tá bom? Vamos pegar como exemplo e analisar o caso de psi de 2,1m. Tanto faz o m aqui. Tá? Se eu pego nesse caso, eu tenho que o módulo do meu momento angular é raiz de 2h cortado. O valor médio da órbita de 1 sobre R3 é de 1 por 27 a 0 ao cubo, tá? Que você tem aqui do DVDR. Né? Então, analisando isso daqui, eu tenho que o campo magnético belinha é 0,66 Tesla. E isso é um valor alto, é um campo bem expressivo, um campo magnético bem expressivo, bem significativo. Tá? Porém, a interação spin-órbita, o meu ΔE, vamos lembrar, ele é menos 1/2, né? Tá ali escrito de mi escalar B, e o meu mi, vamos pegar como sendo o magneton de Bohr, eu quero módulo, não estou interessado em vetor, vamos pegar o magneton de Bohr, é de 0,927 vezes 10 a menos 23 amperes vezes metro ao quadrado. Então, isso dá uma diferença de energia muito pequenininha. O meu ΔE, né, fazendo aí uma análise, digamos, perturbativa, o meu ΔE que vai trazer esse termo é da ordem de 10 a menos 5 elétron-volts. Tá? Como os níveis de energia da ordem de elétron-volts, você vai ver que essa correção, né, que é uma correção relativística, é uma correção muito pequena. Tá? Se a gente ainda escrever o ms da expressão anterior como menos e sobre ms, né, porque eu já usei o g igual a 2 aqui para cortar com 2 que tinha ali embaixo, e a expressão anterior para belinha, a gente tem uma nova hamiltoniana para o átomo de hidrogênio, que tem o termo aqui bem característico, que a gente chama aqui, fica bem claro, que é da interação spin-órbita. Tá? E essa é uma correção relativística ao hamiltoniano. Ah, lá em Dirac, na mecânica quântica, Dirac que combina mecânica quântica e relatividade especial, você já sai com a interação spin-órbita direto. Sai. Tá? Ah, você ainda tem mais uma correção relativística que vem da expressão para energia cinética, porque a energia cinética não é meio de mv quadrado, mas é p quadrado c quadrado, raiz, né? Mais m quadrado c a quarta menos mc quadrado, então você ainda tem mais esse termo aqui, que também é de uma ordem muito pequenininha, 10 a menos 4 elétron-volts. Tá? Então, todas essas correções são correções pequenas e fica evidente que a gente pode chamar de correção por causa da ordem, né? E você percebe que se você pega ainda uma velocidade muito mais baixa, que não é da... Se você pega um V muito menor do que C, né, um beta muito menor do que 1, você aí chega exatamente no limite onde isso daí não vai importar absolutamente nada, tá? Então você tem essas duas correções relativísticas que são pequenas e que a equação de Dirac incorpora todas elas de uma única vez. Tá? Mas, de novo, elas são pequenas e a maior parte dos problemas que a gente vai estar interessado, principalmente aqui, a gente vai entrar aí na interação spin-órbita, mas a maior parte dos problemas que a gente vai estar interessado depois em moléculas, que vocês vão ver, quem sabe no futuro, em sólidos, né, ou átomos de muitos elétrons, a gente não vai ver isso tão forte. Então a gente vai... É mais prático, por incrível que pareça, a gente incluir essas correções na mão do que a gente trabalhar com a equação de Dirac desde o zero. Tá? Por isso que a gente insiste aí na mecânica quântica de Schrödinger. Ok? E até então a gente trabalhou com essas funções de onda do tipo psi de nml
né, que tem o módulo de L e sua componente em Z bem definidos, que são esses caras aqui, que a gente viu, né? Esses caras aqui, autoestados da minha Hamiltoniana. E eu vou colocar aqui a Hamiltoniana antiga. Tá? Quando a gente inclui o estado de spin e a gente está especificando SZ, então a gente passa a definir por psi de N, L, ML e MS, tá? Onde esse MS é mais ou menos meio aqui. E aí a gente tem essa visão alegórica, por exemplo, desse estado, onde a gente representa o L e o S. Então aqui eu estou pegando 3, 2, 2, tá? Então L é igual a 2, ML é igual a 2, MS é igual a menos meio, por isso o S está apontando aqui para baixo. Onde eles estariam precessionando tanto o L quanto o S, eu não sei o que é isso. Tanto o L quanto o S estariam precessionando em torno do eixo Z. Tá? Essa precessão que a gente está fazendo em torno do eixo Z é para representar o fato da gente ter uma incerteza em Lx e Ly e a gente tem a incerteza em Sx e Sy. Tá? Mas agora, com essa nova Hamiltoniana que a gente tem o termo spin-órbita, a gente tem aquele S, tem um monte de constante, né, mas vai com S escalar L. Esse cara aqui não é mais uma autofunção da minha Hamiltoniana. Então, quando a gente inclui a correção relativística, isso daqui não deixa de ser uma autofunção. Tá? Então, essas precessões que a gente viu em torno da mecânica quântica, quando a gente inclui a interação spin-órbita, a gente vai ver que esses caras, na verdade, o ms vai precessionar em torno de B'. E como o B' a gente reescreveu em torno de momento angular, o ms vai precessionar em torno de L. Tá? Então isso daqui que era uma representação pictórica só. Não tinha essa precessão ela não tinha um significado físico, era só para a gente representar que a gente não tinha um Lx e um Ly bem definido se a gente tem um Lz bem definido, e a gente não tem um Sx e um Sy bem definido porque a gente tem um Sz bem definido. Tá? Então, a gente tinha essa representação pictórica, agora a gente vai ver que o S gira em torno de L, e de fato L não fica completamente imune a essa interação, e ele vai girar em torno de J, que é o momento angular total do meu sistema. J é L mais S. Tá? Então a figura real é um pouco complicada, mas eu estou pegando aqui, esse J está em roxo. E ele precessiona em torno de JZ, né? Porque como um momento angular a gente não sabe determinar Jx e Jy. A gente tem que o L vai precessionar em torno de J, que é esse azul aqui, e o S precessiona em torno de L. Tá? Então, como o L precessiona em torno de J e o S precessiona em torno de L, a gente não tem mais, para essa newtoniana que tem a causa física, que tem esse campo B', devido ao que surge ali, do fato de você sentar no elétron e ver o próton girando em torno dele, faz com que Lz e Sz não sejam mais bem definidos. Se Lz e Sz não são mais bem definidos, a gente não é mais... a gente não pode mais representar, né, o ML e o MS não são mais números quânticos bons. Tá? Então a gente vai ter que reescrever os autovetores e os autovalores, tá? E a gente vai usar aí o nosso momento angular J, e é isso que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver como isso muda tudo, né? Como a gente vai tratar melhor agora usando o meu momento angular J, e aí a gente vai ver a chamada estrutura fina do átomo de hidrogênio, que é o tópico da próxima aula, que a gente vai ver na semana que vem. Tá difícil de entender essa figura? Tem um GIF que é mais ou menos bom, eu vou colocar aqui o Belinha.
Tá? Então você teria o J girando em torno de Z, o L em torno de J e o S girando em torno de L, que gira em torno de J. É isso. Tá? Não está tão bonito, eu coloquei todo mundo aqui na mesma origem para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então é isso mais ou menos que a gente tem, só que diferente, só quero que vocês notem o seguinte, olha, quando a gente fazia essa representação aqui, a gente estava fazendo uma representação pictórica, não tinha um significado físico, era só para representar a incerteza. Agora a gente tem um significado físico para esse cara aqui, que é essa presença do campo Belin aqui. Não é possível, a física não permite. Aí... Tá? Que ela existe. Ok? Então a aula, essa semana eu acabo por aqui. Na quinta-feira a gente tem os exercícios para resolver, né? E aí a gente vai trabalhar um pouco mais algumas coisas. Eu espero também dúvidas de vocês e as tarefinhas. E é isso, a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.